Olá, bem-vindos, meus membros, minhas membras. Eu não vou fazer trocadilho de novo com membranas, tá? Prometo. Chegamos ao penúltimo capítulo dessa história do jornalismo, uma história, ainda bem que vocês estão gostando. Realmente, não é porque eu fiz parte dela, mas é fantástica a quantidade de coisas que aconteceram em 2005 para mim, desde o momento que eu piso na Inglaterra para fazer um estágio na BBC, até a hora que eu vou publicar essa história, que foi uma das mais legais de se fazer. Foi legal saber também que a matéria foi desmentida, primeiro pelo padre Marcelo, aí anos depois, né, depois ele assume e fala: agora eu sei", né, ele admite. Vou mostrar essas matérias para você. Eu não vou mais enrolar muito, porque a gente parou em 2007, lembra? Padre Marcelo, Dom Fernando vão tentar se encontrar com o Papa Bento XVI, que estava no Brasil, e não são recebidos, né? Lembre, toda essa história começa lá em Roma. Que lugar maravilhoso, né, gente? Isso aí é o Vaticano, lá no fundo, né? E já falei para vocês, né, aqui nessa ponte, vocês estão vendo, dizem que tem um caminho que foi feito aí na Idade Média para o Papa, toda vez que era ameaçado, né, tentaram invadir o Vaticano várias vezes, Roma, e ele tinha um lugar para ele fugir, um lugar para ele sair. Não sei se é exatamente nessa ponte, mas parece que sim. E vamos então, paramos em 2007, e aí o que vai acontecer, gente? Em 2007, o padre Marcelo tentou ver o Bento XVI na visita dele no Brasil. Ele e o Dom Fernando vão 2 vezes lá para o Mosteiro de São Bento, onde o Bento XVI estava hospedado. As 2 vezes eles são rejeitados, não são recebidos. Então tá aqui, né? Lembra, eu mostrei essa matéria para vocês, né? Padre Marcelo, 2007, olha aí. 13h17, dia 14 de maio de 2007. Padre Marcelo impedido, eu publico essa matéria. Essa fonte que eu conheci lá no dia 5 de abril de 2005, né? Foi a última vez que eu tive contato com essa pessoa, embora ele contato de conversar. E daí ele desaparece. E eu vou passar, gente, isso é 2007. Eu trabalhava no UOL, eu era editor-chefe da Folha.com, né, dessa folha online que chamava na época. Então, eu fazia muitas reportagens. Apesar de ser editor, eu nunca consegui largar a mão de fazer reportagem. Nunca, gente. Podem procurar a minha carreira a vida inteira. Eu fui editor, fui colunista, fui editor-chefe, editor-assistente, secretário de redação da Folha, que são cargos executivos, né, mais ou menos. O editor é o editor, né? E eu nunca deixei de fazer reportagem. E eu tinha muita coisa para fazer, isso foi apagando. Só que o que me despertou toda a história, eu falei: poxa, que coisa legal, né? Saber tudo isso que está acontecendo com o padre, eu quero entender mais isso. E aí eu já conhecia a Inquisição, já conhecia a história da Inquisição, já tinha lido alguma coisa, mas daí eu comecei a pegar gosto de ler mais. Eu tenho alguns livros, tenho vários livros da Inquisição, tem alguns que eu indico aí, porque são baratos, ó. A Inquisição é um livro histórico, Michel Bayen e Richard Leigh, Toby Green, né? Inquisição, o Reinado do Medo. Lembrando que esses livros hoje, gente, eles são refutados por um grupo de católicos, de estudiosos do catolicismo, chamados de revisionistas. Mas esse é o último episódio que eu quero conversar com você sobre a Inquisição, porque eu publico essa matéria, ela repercute até fora do Brasil, e depois eu passo a ser atacado, e esse é o último episódio que eu vou falar. Mas, enfim, eu chego lá, fico daí desde 2007 estudando isso aqui. 2007 eu consigo ir para fora do país, graças a Deus eu tinha condição financeira para isso, né? 2008 eu vou de novo, 2007 eu vou fazer uma rota aí, Praga, Áustria. Depois, na volta, começo a visitar locais onde aconteceu a Inquisição, para conhecer, para ir numa biblioteca, ver se tinha alguma coisa, né,
que eu pudesse tirar mais. Depois vou para Lisboa, né? Tem uma estela, né? Um tipo de um monumento, né? Em alguns lugares ali. Vou para Toledo, na Espanha, e começo a estudar aí essa história da Inquisição. E com o passar do tempo eu vou esquecendo disso, gente. E daí eu continuo lendo de vez em quando, eu mando, olha, acho que daí só em 2011 eu mando de novo um e-mail para essa pessoa que virou, eu já falei, o e-mail dele era Yahoo, deve ser até hoje, depois eu vou mandar todos esses links para ele, é uma pessoa que trabalhava no Vaticano, que se aproximou de mim e acabei conhecendo isso. Então vamos direto então à matéria. O que acontece depois? Até 2014, eu esqueci essa história. Fui lendo Inquisição, mas sabe quando apaga? Então, são 4 anos ali lendo sobre um assunto, né? Não só sobre esse assunto, mas aquilo apaga de mim. E aí, quando chega 2014, o que temos que acontece no Brasil em 2014? Lembram? Não lembram? Eu vou lembrar vocês. É isso aí, gente. Teve a Copa de 2014, eu já tinha esquecido praticamente do caso. De vez em quando eu lembrava, toda vez que eu via o Padre Marcelo, gente, toda vez que eu via o cara, eu falava, putz, a matéria, né? Mas eu não podia fazer uma afirmação, né? Eu sabia que estava tendo uma investigação, mas eu queria entender o que era aquilo. E 2014, alguém me liga, né? A primeira vez, sabia o telefone do jornal, eu não estava lá. Em 2014 eu já era um colunista, né, da Folha e um apresentador do UOL. Aí uma pessoa liga lá na redação da Folha, que já tinha se unido à Folha de São Paulo, já era uma estrutura só. E o que acontece, gente? Daí, essa pessoa que atende o telefone falou, fulano ligou para você. Eu falei, hã? Né? Na Copa do Mundo. E falou, eu passei seu telefone, pode? Pode passar à vontade, graças a Deus. E não respondia, né? Em 2014, eu nem lembro se eu tinha WhatsApp nesse tempo. Acho que tinha, né? Mas, enfim, mandei um e-mail de novo, bendito e-mail Yahoo, falando, soube que você ligou, que precisava de alguma coisa. E aí eu descubro que ele está no Brasil, ele veio assistir a Copa. Acho que conseguiu alguma boquinha aí de Roma, Vaticano, e veio para cá. E a gente fica conversando, né? Um tempo, a gente se encontra uma vez, eu nunca esqueço, foi no pub que eu vou até hoje, que chama. Não vou falar o nome, senão vai. É bom, já é lotado. E eu nunca esqueço, gente, a hora que eu abro a porta, que a gente combinou de se encontrar lá, tinha acho que 300 mil pessoas dentro daquele lugar, sabe? A capacidade do lugar acho que é para 300, 400 pessoas, tudo devia ter umas 1.000. Em fila na porta, é que como eu frequento muito, eu não fico em fila, né? Desculpa aí, eu atravesso sempre, né? Eu tinha dado pro porteiro, que eu tenho um telefone tudo, olha, essa pessoa vai vir aqui, e procuro lá dentro, procuro, não acho, né? Tinha o telefone dele, fico mandando mensagem, que é SMS, gente. Eu não lembro direito. Tinha já. Enfim, daí desisto, não achei ele, mas também não dava para encontrar lá dentro. Falei, ferrou, né? Nem tinha jogo do Brasil naquele dia. E quando eu saí na rua, ele estava lá fora, né? Cumprimentamos depois. Cara, fazia 9 anos que eu não vi o cara, né? Muitos anos. Não tinha mudado muito. A gente falou, vamos cair fora daqui, né? Vamos descer aqui a Alameda tal e vamos sentar ali, tomar um café, não sei o quê. E aí ele começou a conversar, falou que tinha vindo para ver a Copa, que gostava do Brasil, etc. E acabou me contando exatamente o que estava acontecendo. Porque eu falei assim, olha, eu estou com essa história há tantos anos, você... Já quando ele falou, tá bom, eu vou te contar, mas você não pode jamais revelar. Eu falei, não, claro, vou botar teu nome na matéria, né? Segundo fulano da congregação da doutrina da fé. E aí que eu fico sabendo que ele tinha uma ligação direta com a congregação da doutrina para a fé, para vocês verem aqui. É uma instituição monstruosamente grande, né? É um negócio grande, isso existe, ela é formada ali mais ou menos lá pelo século XVI, tá bom? Então, por isso que às vezes
quando uma pessoa fala assim, a Inquisição matou centenas e milhares de pessoas ao longo dos séculos. Então, os revisionistas, por exemplo, eles falam, não é verdade, não é verdade. Segundo a Wikipedia, se você entrar lá, acho que morreram 300 mil, né? Mas é porque eles começam a contar a partir do século XVI, quando a congregação é formada. Só que ela não chamava congregação, ela chamava a Santa Inquisição. Tem a Inquisição, aquela horrorosa do terror, tem todas, né? Papal, depois tem a espanhola. E aí eu fico sabendo que ele tem uma ligação, e daí ele me conta exatamente o que tinha acontecido, né? Que era, falou assim, não, ele era muito famoso aqui no Brasil, a gente sabia desse padre aí, e que ele estava sendo investigado, que ele tinha sido investigado, aí já tinha acabado a investigação, porque ele tinha começado a ser investigado antes de 2005, provavelmente era entre 2002 e 2003. Então, ele só me contou, talvez porque tinha acabado e não aconteceu absolutamente nada com o padre Marcelo. Aconteceu, né? Não deixaram ele entrar na visita do Vaticano. E aí eu publico finalmente no dia 30 de setembro, né? Logo depois que acaba a Copa, ele veio para cá, ficou aqui na Copa, mas ele tinha alguma ligação aqui com alguém, sumiu depois, eu só vi ele um pouco antes dele ir embora. Nessas vezes que eu fui para a Europa entre 2005 e 2010, eu tentei encontrar ele, não consegui. 2005, 2006, 7, 8, 9 eu não fui, 2010 não fui para a Europa, 2011 eu fui de novo. Então, sempre tentava encontrar. E aí eu descubro que era exatamente essa história. Padre Marcelo foi denunciado por algum invejoso, por algum bispo extremamente conservador, porque eu acho que padre não pode fazer denúncia. Nossa. Bom, é isso aí, gente. E daí eu começo, por isso que eu falo assim, né? Eles investigam absolutamente tudo sobre todos, né? Por exemplo, esses casos de pedofilia na igreja, eles investigam e, curioso, né, que não acontece nada. De onde eu concluo desde sempre que nada iria acontecer com o padre Marcelo, exceto uma encheção de saco. Só que ele mesmo depois admite que ele nem sabia desse tipo de coisa. E o que acontece? Quando acaba essa investigação, a redenção acontece. Padre Marcelo é recebido no Vaticano. Tá aí, ó, 21 de outubro, né, de 2010, o padre Marcelo consegue ser recebido pelo Papa Bento XVI. Ele recebe um prêmio tipo que chama evangelizador. Então já tinha acabado, né? Então por isso que eu falei, foi investigado por quase 10 anos, deve ter sido entre 2000 e 2010, não aconteceu nada. Finalmente, o Dom Fernando Sorridente ali atrás, né? Entre o padre Marcelo e aquele outro cardeal, e ele recebe esse prêmio de evangelizador, e isso meio que é um fim da história, um fim maravilhoso para o padre Marcelo, que acontece em 2010. Vocês lembram, né? E aí, em 2014, vocês lembram do 7-1, né? Graças ao Senhor, gente, eu odeio futebol. Eu não assisti esse jogo. Eu não vi as pessoas chorando. Eu não me importei nem um pouco. Me irrita. Esse time me irritava profundamente, sabe? Qualquer coisa, você entende? Vai jogar, afinal, Minas Gerais, foi? Os caras chorando no meio de campo, tomaram sei quantos por gol no primeiro tempo. E o Neymar não estava em jogo, uma coisa patética, né? Uma vergonha na história, talvez a maior vergonha da história das Copas do Mundo, quiçá do futebol mundial. É um time chamado de favorito, mas eu não vou entrar nessa história, senão eu fico muito irritado aqui. Eu vou mostrar para vocês, então, aí quando eu publico a matéria, né, depois de tantos anos, eu descubro que finalmente, né, finalmente o padre Marcelo podia saber dessa história. Eu estou mostrando para vocês, eu não achei a do UOL, que é a minha original. Tá aí, ó. Fiz essa matéria aí, deixa eu ver, que dia que eu publiquei ela? 30 de setembro de 2014. Então, logo depois que acaba, finalmente ele fala para mim, as pessoas falam, é isso, foi investigado. Ele aparecia muito, né? Diz que eles pegaram CD, livros,
a cópia das missas, a participação do padre Marcelo em programas como o do Gugu Liberato, do Faustão, da Xuxa, pedia, e eles vinham coletar esse tipo de coisa para ver se ele estava realmente desvirtuando, né? E vocês querem saber o seguinte, eu acho que esse pessoal tem que fazer jus ao salário que ganha, né? Então, você vê, os caras viajam de classe executiva, esse pessoal da congregação, né? Vem investigar, fica aqui, faz turismo. Então, eu não duvido que esse cara tivesse aqui no Brasil em 2014 com uma comitiva, e sei lá o que eles fazem. Eles investigam no mundo inteiro. Como eles não punem nem pedófilo, nem padre pedófilo, eles mudam, né, de congregação, não ia acontecer nada com o padre, mas finalmente eu consigo publicar a história, né? Tá aqui, né? Cadê? De novo, volta, Feltrino. Então, tá aí, né? Repercutiu em todos os lugares, se vocês forem dar uma olhada, vamos olhar aqui para vocês, para mostrar, saiu, se você procurar aqui no Google, escrever isso, gente, tem muita coisa, né? Muita coisa. Depois o padre Marcelo acaba se manifestando, né? Tá vendo? Coisa do passado, diz gabinete, né? Eu insisti para conseguir falar com o Dom Fernando, esperei quase uma semana para eles falarem comigo. Tem mais coisa, né? Aqui, vou mostrar mais algum, interromper o compartilhamento. Bom, enfim, saiu fora do Brasil, gente, saiu absolutamente fora do Brasil, né? Depois, olha, ele acaba comentando. Eu fiz a matéria em 30 de setembro. Vejam. E no dia 19 de outubro, ele vai no programa do Serginho Groisman. Ele vai. E o Serginho pergunta para ele, né? E ele fala assim: olha, hoje a gente, né, fica sabendo, a gente liga os pontos e é possível perceber que aconteceu alguma coisa, pipi, popó, né? Mas ele até explica aqui, ele fala assim: olha, eu li, porque o Serginho pergunta: você leu isso? Ele falou: hoje você vai, abre aspas, hoje você vai fazendo certos encaixes, você percebe, não há problema nenhum. Eu acho interessante que as pessoas saibam que muitos ficam sempre no início se perguntando: qual é desse padre? O que ele quer? Ele quer aparecer? Qual é o objetivo dele? E, graças a Deus, diz o padre Marcelo, não só a igreja entendeu, como o próprio Papa Bento XVI me deu o prêmio Vantuan de evangelizador moderno. Então, acredito que se houve fiscalização, houve reconhecimento. Que história legal, né? Que padre legal, também gosto dele. Eu acho que uma das coisas que eu mais tentei fazer na vida e não consegui, né? Olha aqui o padre. Que alegria, né? Que ele tá explodindo. Depois de tanto tempo, ele é reconhecido porque é, de fato, um evangelizador. Muita gente fala que religião é o câncer da humanidade, é o ópio do povo. Eu acho que não. Eu acho que religião faz as pessoas, pelo menos, ter algum tipo de autorreflexão e, e pode evitar um monte de outros problemas, né? Eu tenho certeza que, obviamente, essa história da Inquisição é medonha, né? Porque o poder vai subindo, né, na cabeça da igreja e eles vão tomando posse, vai causar depois até um racha, a reforma protestante. E a gente vai falar isso do outro na próxima programa, porque a matéria do padre Marcelo acabou causando uma reação muito grande, porque ela repercutiu em todos os lugares. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui, eu vou ficar pequenininho para vocês. Olha a quantidade de resultados. Olha que tem, ó, Jornal Agora, o Tempo, Folha, Veja, Isto É, Mais Paraíba. Gente, saiu no mundo inteiro, repercutiu na Espanha, na França. Eu acho que talvez a matéria minha que mais repercutiu na história, né? Correio 24 horas, todo mundo, eu achei finalmente a matéria. Então foi super legal para mim, né, para minha profissão, para o meu nome. No dia seguinte, a Folha publica aquela matéria que eu mostrei para vocês aqui, e 2 dias depois eu sou demitido da Folha. 2 dias depois eu sou demitido da Folha. Eu era editor-chefe, me demitiram, mas me recontrataram como colunista.
Eu escrevi na Folha de 2012 a 2014 como colunista e também era colunista e apresentador no UOL. E finalmente em outubro aí de 2014 eles me demitem de forma definitiva. E curioso, né? Porque a Folha publicou essa matéria que não tem aqui, que eu falei para vocês, do Vaticano, investigou o padre Marcelo, na Folha. Essa é provavelmente está entre as, sei lá, 5, 10 matérias mais, não aparece aqui hoje, mais compartilhadas da história da Folha de São Paulo. Eu lembro que a última vez que eu vi, faz muito tempo, já tinha, acho que umas 300 mil, 400 mil compartilhamentos, e isso faz uns 10 anos. Eu acho que a Folha ficou magoadinha, porque eu fiz essa matéria no UOL e não na Folha. Mas tudo bem. Agora, então, chegamos ao fim. Padre Marcelo pode sorrir em paz. E o último episódio, agora eu vou contar para vocês, na próxima semana, qual foi a repercussão com os ataques que eu passei a receber. Assim que eu publiquei essa matéria, eu fui bombardeado. Foi a primeira vez que eu lembro de ser alvo de haters, mas um haterismo pesado, gente, um negócio pesado. E eram de pessoas ligadas, de alguma forma, ao Olavo de Carvalho. E aí que eu descubro, como eu falei para vocês, nos anos 80, eu estudei astrologia, né, desde moleque, e eu cheguei a fazer cursos na mesma sala que estava o Olavo de Carvalho, de astrologia. Era um ótimo astrólogo. E aí eu descubro que é aí que eu vou começar a descobrir que o Olavo de Carvalho tinha criado aí um grupo, eu nunca tinha ouvido falar disso, né, que era um grupo de praticantes dos ensinamentos dele. Ele teve ligado a islamismo, sabe, Quarto Caminho, um monte de coisa, astrologia, e eu vou contar para vocês porque foi um massacre, né, de vários dias, o UOL assustado, né, e eu tendo que todo dia ficar atendendo para falar para as pessoas, manda esse pessoal calar a boca, que eles não sabem nada sobre a Inquisição. E aí eu conheci, finalmente, os tais revisionistas, que são pessoas que querem mudar a história, como se elas soubessem exatamente quantas pessoas morreram na Inquisição. Tá bom? Queridos, depois que acabar essa série, a semana que vem é o último capítulo, que vai ser menorzinho, só para contar para vocês, falar sobre a Inquisição. E aí vamos começar aí a série, outra série, que é meus grandes, meus grandes erros como jornalista. Tá bom? Agradeço mais uma vez vocês serem membros disso aqui, tá bom? Obrigado, queridos. Queridas também. Querides nem a pau.